tem a tua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, para a glória do Senhor. Quero ler com a igreja, Evangelho de Mateus capítulo 3. Você que tem a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Tu estás aqui, Senhor. Toda glória seja dada a ti. Quem encontrou diz amém? Mateus capítulo 3. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 3. Todos encontraram? Aleluia. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, que eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Vamos orar outra vez ao Senhor. Você pode fechar os teus olhos comigo? Vamos clamar ao nosso Pai nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual, Senhor, mais uma vez nos colocamos hoje, mais um domingo, na Tua presença, para engrandecer, para adorar e para bendizer o Teu santo nome. Sabemos que não é pela força nossa, não é pela nossa vontade explícita do nosso coração, mas sabemos que a Tua graça é que tem nos sustentado. Sabemos que é a Tua mão que tem nos guiado aos caminhos eternos. É graças ao Senhor que nós estamos na Tua presença, para engrandecer e bendizer o Teu nome. Usa a minha vida em Tuas mãos, usa a minha voz, o meu ser, derrama sobre mim a revelação da Tua palavra. Vai dissipando o mal pela raiz, vai dissipando as trevas pela raiz, vai jogando por terra, Pai, tudo que não provém do Senhor. Arranca a tristeza, a angústia da alma, a angústia do coração. Tira, Senhor, todo fardo pesado, todo fardo da incredulidade, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Vai dissipando com o poder da Tua luz, com o poder da Tua glória. Visita este homem, visita, meu Deus, esta mulher, visita, meu Deus, esta pessoa, aonde quer que ela esteja, estenda a Tua mão sobre ela, estenda a Tua mão para libertar, para levantar, para restaurar. Manifesta o Teu milagre, Senhor, sobre esta criança, sobre este jovem, sobre este Senhor, sobre esta senhora. Manifesta a Tua glória. Só Tu, Pai, é Deus. Só o Senhor, Pai, é Deus sobre toda a terra. Sim, Pai, nós Te engrandecemos, Te louvamos e Te glorificamos. O santo nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te agradecemos. E tenha assim credo, amém. Você pode aplaudir a Deus. Você pode aplaudir a glória. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Acende um pouco no teu lugar. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos. E
ele diz que todas as vezes que nós nos reunimos, 2 ou 3 ou mais, ele estaria presente no nosso meio. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a pregação de João, ele fala João o Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quem era João Batista? João foi aquele que o profeta Isaías havia profetizado: vós do que clamam no deserto, preparai ou endireitai o caminho do Senhor. Ele é o antecessor, ele é aquele primo de Jesus, mas que tinha sobre a sua vida a unção da profecia, a unção do Espírito, para preparar o caminho do Senhor. Ele nasceu por uma revelação, por uma promessa de Deus, profetizado muitos anos antes do seu nascimento. E ele vem trazendo a palavra da preparação do caminho do Senhor. Mas, pastor, o que tem isso a ver com a nossa vida? Olha como João era chamado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Jerusalém, uma cidade povoada, Judéia, por si só uma cidade povoada, e João começou a se afastar dessa cidade e começou a ir para o deserto. Ele arrumou uma roupa de pele de camelo e ele foi para o deserto. A Bíblia diz que ele se alimentava de mel e de gafanhoto. Era essa a sua alimentação. E João, então, próximo ao Rio Jordão, ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Os pescadores que estavam por aquelas redondezas ali começaram a ouvir João pregar. E eles voltavam para as suas cidades e começavam a contar para as pessoas: olha, tem um homem diferente lá no deserto. E esse homem está pregando sobre arrependimento. Esse homem é um pouco estranho. Ele tem uma roupa estranha, ele se alimenta de um alimento estranho. E ele está pregando sobre arrependimento lá no deserto. E a Bíblia diz que as pessoas saíram de Jerusalém, Judéia, de todas aquelas cidades, iam até o deserto. E ali João pregava para aquelas pessoas. Elas se arrependiam dos seus pecados e eram por João batizadas ali no Jordão. E muitas pessoas foram batizadas. Muitas pessoas confessaram os seus pecados e eram batizadas por João naquele deserto. E o que nos chama a atenção, irmãos, é o seguinte: se eu quero fazer alguma coisa que chama a atenção, se eu quero fazer algo que chama a atenção das pessoas, eu tenho que ir aonde as pessoas estão. Eu preciso estar aonde as pessoas estão. Quando você vai abrir um negócio na loja, você pesquisa, né? Você vai procurar o melhor lugar, o melhor endereço, a melhor rua, a rua mais movimentada, na realidade o centro. Você vai buscar o centro de uma cidade para abrir a sua loja, para abrir o seu negócio, porque ali é onde está o povo, aonde está a multidão, aonde estão as pessoas. Mas nós notamos que quando João foi pregar, ele não foi na porta do templo, ele não foi em uma sinagoga onde as pessoas reuniam no sábado para pregar o Evangelho. Ele não subiu em um lugar alto, abriu os braços e gritou, onde tinha muita gente. João, ele foi para o deserto, onde não tinha ninguém, onde não tinha pessoas nenhuma. Ele foi enviado pelo Espírito Santo para preparar o caminho, para alertar as pessoas do que viria logo após ele. Só que ele não entrou no meio da multidão, ele não foi para a capital, ele não foi para as sinagogas que lotavam de sábado, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele pregava, lá no deserto ele ensinava. Ele não foi até as
as pessoas foram até ele para ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados. João, ele não tinha um dom de revelação. João, ele não tinha um dom para levantar o enfermo, para curar o doente. Você não vai ver as Escrituras, João operando milagres, para que as pessoas pudessem ser atraídas até ele. João não tinha sinais como abrir os olhos dos cegos. Ele não fazia coisas estrondosas, pelo contrário. Era um homem que pregava uma mensagem dura, uma mensagem que feria as pessoas. Raça de víboras, fugir da ira vindoura. Ele chamava as pessoas de cobra, ele chamava as pessoas ao arrependimento, mostrava para as pessoas que elas estavam erradas e que elas precisavam se consertar. Ele usava coisas da natureza para alertar as pessoas, para falar com elas: olha, eis que o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E mesmo assim as pessoas iam e faziam filas para serem batizadas por João Batista. E isto é extraordinário. Isto é poderoso. Amém? Jesus um dia virou para os discípulos e falou o seguinte: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês fossem, ide e produzir fruto. Foi Deus que escolheu, foi Deus que enviou. Diga glória a Deus. Pastor, o que tem esta palavra a ver com a nossa vida? O que tem esta palavra a ver com a gente que nós estamos aqui? O que o Espírito Santo ele quer falar ao meu, ao seu e ao nosso coração nesta noite? Queridos, o que atrai Deus não é as coisas que nós fazemos. O que atrai Deus em uma igreja, em uma congregação, não é o que a congregação tem. O que nós fazemos em uma congregação é para as pessoas, não é para Deus. Tudo que nós compramos ou fazemos é para as pessoas. Se a gente quer um banco melhor, a gente tem que comprar, porque a gente quer conforto, a gente quer coisas melhores. Mas essas coisas, elas não atraem Deus. Pode atrair pessoas, mas não atrai Deus. E muitas das vezes nós tentamos atrair Deus com as nossas coisas, e nós não conseguimos atrair Deus. E Deus, por sua vez, Ele não está interessado nessas coisas. Deus não está interessado na beleza e nas coisas artificiais do mundo. O que Deus está interessado é um coração puro, quebrantado, e um coração disposto a servir e adorar 100%. Não 99,9%, mas 100%. Uma entrega total a Ele, sem reservas. É isso que atrai Deus. É isso que atrai o Espírito Santo para a nossa vida. Quando nós entregamos 100% a Ele, nós não podemos ficar em cima do muro, nem na metade do caminho. Nós temos que nos entregarmos por inteiro ao Senhor e viver por inteiro ao nosso Deus. João Batista, ele foi para o deserto. Ele não foi porque ele disse: eu vou para lá tentar alguma coisa. Não, o Espírito Santo conduz João para o deserto. E João eu vim por ele. E Jesus veio. Jesus foi levado ao deserto. Ele foi batizado por João depois do batismo nas águas. Ele sai para o deserto. O Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto. Que ele fica 40 dias e 40 noites. Ele entrega a Deus. Apesar de ser filho de Deus, apesar de ter um corpo como o nosso corpo, sujeito a falhas e fraquezas, ele se entrega ao Senhor. Ele se entrega ao Espírito Santo. E quando ele sai do deserto, coisas poderosas começam a acontecer.
Deus começa a fazer coisas tremendas através do seu Filho, para reconciliar o mundo para consigo. Pastor, que esta palavra, ela tem a ver com o meu coração, com o meu espírito. Eu gostaria que você se preparasse para algo poderoso que Deus tem que fazer na sua vida. Deus só vai fazer algo poderoso na minha vida, na tua vida, se nós entregarmos a Ele de verdade. Deus só vai agir através de mim, através de você, se nós entregarmos a Ele de verdade. Não preocupe o teu coração com as coisas que estão acontecendo. Simplesmente olha para o foco, olha para o propósito daquilo que Deus tem na tua vida. Eu me lembro do dia em que eu fui consagrado ao obreiro. Tinha muita gente, muitas pessoas para serem consagradas a obreiros. Eu passei por um período de oração, de consagração perante o Senhor. E no momento em que o pastor me chamou na frente para ungir a nossa cabeça e colocar a mão sobre a nossa cabeça, foi a primeira vez que eu escutei no meu ouvido a voz de Deus, ou a voz do Espírito. Primeira vez. Eu assustei muito com isso. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, como naquele dia em que eu fui consagrado como obreiro. E a voz falava comigo: cuida do meu povo. Foi só isso que eu escutei. Cuida do meu povo. E eu comecei a orar ao Senhor. Naquele dia a unção desceu muito forte, muito poderosa. E depois desta voz eu achava que era para mim cuidar. Eu moro ali em Barreiro, e nós congregávamos no Barreiro de Baixo. Eu achava que era para mim cuidar do pessoal do Barreiro de Baixo, das pessoas que estavam naquela congregação com a gente ali. E eu comecei a dedicar ali, ajudar o pastor ali, o obreiro que estava ali. E nós começamos a dedicar, e a fazer muitas coisas para o Senhor, a evangelizar, a correr atrás das almas, a buscar as almas para Cristo. O tempo foi se passando, os anos foram se passando, o tempo foi se passando, e Deus me chamou para ser um pastor. E o que é ser um pastor? Aquele que cuida das ovelhas, aquele que leva as ovelhas para os campos verdejantes, como diz o Salmo, no capítulo 23. E por muitas das vezes, irmão, eu ficava com dúvida. Batia uma dúvida no meu coração, igual o Esteão. Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que o meu chamado realmente é pastorear, é ser um pastor de igreja? Porque quando a gente está jovem, a gente fica naquela ilusão, não, você é um pastor também, você é alguém também. Quando você está na igreja, você fica com aquilo na tua mente, de querer também fazer a obra de Deus, porque você acha bonito, você acha que deve ser algo maravilhoso, ser um pastor, ser alguém que está no altar, ser alguém que canta, ser alguém que faz alguma coisa para Jesus, Você fica aquela mente. Então muitas das vezes eu ficava pensando, mas será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que é esse o meu chamado? Será que Deus realmente tem isso na minha vida? E isso bate na minha mente, batia na minha mente, no meu coração, e eu ficava questionando: Senhor, será? Por tantas coisas que eu passei, por tantas coisas que já aconteceram, será que realmente o meu chamado é isso, Senhor? Será que o Senhor realmente tem isso para mim? Aí vem, eu sempre lembro da voz: cuida do meu povo. Uma voz que não é uma voz de um homem, mas é a voz de Deus. Eu sei por que Deus tem me chamado.
Eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. Quem não sabe a sua identidade, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Mas eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei que você precisa saber, irmão, o que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender o que o Espírito Santo, Ele quer de você. Você tem que saber qual é o teu chamado para o reino. Pastor, mas tantas coisas têm acontecido. Vocês notam que tem poucas pessoas. Tem poucas pessoas. Mas isso não significa, dentro de mim, não significa, eu não fico abalado. Antes, no começo, eu ficava muito agitado, muito abalado, muito preocupado. Mas eu não fico mais abalado. Porque eu entendo que a igreja, ela não é minha. A igreja é do Senhor. A igreja não é nossa. A igreja não é de uma pessoa. A igreja é de Deus. Diga glória a Deus. E Deus muitas das vezes faz a igreja muitas vezes se afundar. Eu não creio na obra do diabo. Eu sei que o diabo tem planos e ele tem armadilha. Mas Deus muitas das vezes faz a igreja afundar. Faz a igreja muitas das vezes ir lá para o fundo. Para quê, pastor? Deus precisa chacoalhar a igreja. E muitas das vezes, quando Deus chacoalha a igreja, algumas pessoas elas não resistem. Porque nós temos o costume de nos apegarmos a algo, a alguma coisa. Nós temos um costume, muitas das vezes, de nos segurar a alguma coisa, achando que muitas das vezes é o chamado de Deus, mas não é o chamado de Deus. Às vezes a gente nos segura no carro, às vezes a gente se segura numa posição, e às vezes quando Deus chacoalha a igreja, a gente não fica firme, e a gente acaba espirrando. Mas pastor, o que tem tudo isso a ver? Gostaria que você entendesse isso. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei do meu chamado. João sabia do chamado e do propósito dele. Muitas das vezes eu escuto muitas pessoas falando, pastor, você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Pastor, você tem que chamar pessoas novas para a igreja. Pastor, você tem que fazer alguns eventos na igreja. Pastor, você tem que chamar ciclano, beltrano, para estar ministrando na igreja, para estar fazendo alguma coisa para atrair as pessoas. Querido, a gente pode chamar, a igreja ela pode lotar de gente, mas depois que aquele pregador foi embora, aquelas pessoas que vieram por causa daquele pregador, também elas vão embora. Depois que a campanha termina, aquelas pessoas também vão embora. Sabe por quê? Porque não é o homem que chama, é Deus que chama. É o Espírito Santo que atrai as pessoas ao arrependimento. O evento traz as pessoas, mas somente o Espírito Santo pode convencer o homem, pode trazer o homem ao arrependimento. Você precisa entender que não está na aparência, ajuda para as pessoas, mas eu preciso entender o seguinte, que aonde que eu for, não sou eu, mas é o poder de Deus, é a unção do Espírito Santo, é que vai atrair as pessoas. É Deus que atrai as pessoas. Então não preocupe o teu coração, não esquente a tua cabeça.